Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. O plenário terminou a sessão agora há pouco com a votação do cadastro positivo, na verdade o retorno dessa votação, dessa proposta que começou lá em maio do ano passado, que teve o texto principal aprovado em maio do ano passado, mas ainda faltam votar os destaques, ou seja, aqueles pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto principal que foi aprovado. Como essa proposta é bem polêmica, até então não tinha sido colocado em votação esses destaques, né? Ou seja, esses pedidos de mudança nesse texto principal. E aí a gente lembra para você o que é essa proposta do cadastro positivo. Primeiro, vamos lembrar que o cadastro positivo não é um cadastro novo, tá, gente? Ele é um cadastro que existe desde 2011 e ele foi feito com a ideia de ser um cadastro de bons pagadores. A exemplo daquele cadastro de lista suja, né? Aquela lista suja do comércio, só que de maus pagadores, a ideia do cadastro positivo era fazer o oposto, registrar quem paga bem as suas contas. De lá para cá, nesses 8 anos, o cadastro positivo ele reuniu cerca de 10 milhões de brasileiros. Só que como é que ele funciona hoje? Hoje só está no cadastro positivo, na verdade são vários cadastros, né, porque existem aí 4 empresas que gerenciam esses cadastros positivos. Só estão nesses cadastros quem pede para entrar, ou seja, é voluntário, o brasileiro tem que querer estar no cadastro positivo. Essa proposta ela quer o oposto, ela quer inverter essa lógica, ela quer que todos os brasileiros sejam automaticamente inseridos nesse grande banco de dados de informações financeiras e quem não quiser fazer parte do cadastro positivo, aí tem que pedir para sair. Bom, essa é toda a polêmica. Existe aí polêmica a respeito de sigilo dos dados dos brasileiros, também é polêmica a respeito dessa por ser compulsório, né, para os brasileiros serem incluídos aí automaticamente. Eu vou trazer um pouquinho dessa polêmica aqui para vocês agora, porque eu vou conversar com o deputado Marco Bertaioli, que é do PSD de São Paulo, que assumiu a relatoria dessa proposta agora no plenário da Câmara. Deputado, o senhor defende que a proposta fique como está, como ela foi apresentada pelo deputado Walter Yoshi no ano passado, ou seja, esse cadastro continua sendo automático para todos os brasileiros, quem não quiser pede para sair e também não configura sigilo, quebra de sigilo, ter acesso, né, esses bancos de dados, esses gerentes desses bancos de dados terem acesso às informações financeiras dos brasileiros, ou seja, pagamento de conta, acesso a empréstimo, certo? Por que isso seria benéfico para os brasileiros? Olha, como toda medida que é uma novidade, o cadastro positivo no Brasil também gera ainda essa incerteza por parte das pessoas, principalmente aquelas que ainda não tiveram acesso a todas as informações sobre o procedimento de um cadastro positivo. Primeiro, o cadastro positivo, da forma que foi aprovado na Câmara, não quebra o sigilo bancário de absolutamente ninguém. Pelo contrário, os pequenos empreendedores hoje estão deixados à margem de obter crédito junto às instituições financeiras por não conseguirem comprovar, através de um holerite, por exemplo, que podem comprar ou que podem ser bons pagadores. O único cadastro que orienta o comércio brasileiro é o inverso, é o cadastro negativo, das pessoas que não podem comprar. E muitas vezes um trabalhador fez as suas contas em dia durante toda uma vida, perdeu o emprego, teve uma única prestação do seu carro, por exemplo, incluído no cadastro do SPC. E por esta única prestação, ele está impedido de ter crédito. Quantas pessoas trabalham em casa? A dona Maria que faz bolo e vende no final de semana para uma festa, como que ela vai comprovar sua renda para poder adquirir uma geladeira, um fogão em prestações? Então, são vários exemplos de pessoas que estão alheias ao processo de compras e é exatamente isso, e eu defendo as associações comerciais do Brasil, que nós desejamos, que esses consumidores possam ser incluídos novamente no mercado consumidor, gerando a economia brasileira. E como vão fazer isso? Através da avaliação do seu histórico de pagamento e não de uma prestação que deixou de pagar. A sua conta de luz, a sua conta de água, a sua conta de telefone podem formar o seu histórico creditício independente de você ter um holerite. Para que a gente possa retomar a economia brasileira, diversos fatores são importantes, mas na microeconomia é fundamental que nós avancemos com inovações, com medidas positivas e o cadastro positivo, aquele que inclui e não o que exclui, é uma novidade benéfica, principalmente à micro e à pequena empresa brasileira.
Deputado, e aí vem a minha pergunta, porque esse cadastro não é novidade, né? Como eu disse antes, ele é um cadastro que já existe desde 2011. Que diferença vai de fato fazer porque uma das promessas, por exemplo, de quem defende a proposta é que o juro vá cair. Por que vai cair agora e por que não caiu nesses 8 anos? Olha, não caiu nesses 8 anos porque o cadastro positivo não foi implementado de fato. Quando ele for implementado, aí é a lei básica da administração, oferta e procura. Quanto mais consumidores estiverem obtendo crédito para comprar a sua geladeira, a promoção não vai ser no preço da geladeira, vai ser no preço da taxa de juros, porque todos querem bons pagadores. Todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais, e ser um bom pagador não é, como foi dito aqui, apenas comprar e pagar em dia. É aquele que pagou, como eu disse, o seu IPTU a vida inteira em dia. Ele é um bom pagador, portanto, ele pode ter, na aquisição de um bem, produto ou serviço, uma taxa de juros menor. Nós precisamos organizar o crédito no Brasil, que é um dos grandes instrumentos para alavancarmos a economia. E para que tenhamos um crédito adequado, é fundamental termos um cadastro positivo. Resumindo para você e para o telespectador que está em casa, o comércio brasileiro, as micro e pequenas empresas que eu represento, não querem saber quem não pode comprar. Nós queremos saber quem pode, para que a gente volte a gerar emprego, para que a economia brasileira volte a girar. E eu acredito que esta é a primeira medida absolutamente positiva que a Câmara começa a discutir esse ano. Nós precisamos sair dessa discussão de esquerda e direita e discutirmos o Brasil. Nós estamos aqui e fomos eleitos para trabalhar pelo Brasil. E eu garanto a você que quem conhece um cadastro positivo e todas as suas proteções, como por exemplo, é impossível se quebrar o sigilo bancário de ninguém, o que vai ser feito é o acúmulo de prestações pagas ao longo de uma vida para dar uma nota a você. E quanto maior a sua nota, menor é a taxa de juros que você vai obter. Então é muito importante que a Câmara tenha esse alto nível de discussão, propondo medidas que naturalmente tenham a favores e contra, mas que possam dar a oportunidade do Brasil voltar a se movimentar economicamente falando, gerar emprego e renda, que é o que nós desejamos. Muito obrigada, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que assumiu a relatoria desse projeto, que muda aí as regras do cadastro positivo. Muito obrigada, boa noite. Eu vou conversar com o outro lado, né? Como eu disse, é uma proposta muito polêmica, ela começou a ser votada em maio do ano passado e ainda não terminou essa noite, né? Um dos contrários às mudanças no cadastro positivo é o deputado Alessandro Molon, que ele é líder da oposição do partido PSB do Rio de Janeiro. Deputado, por que a contrariedade a esse projeto, já que, por exemplo, vários partidos apontam que poderia trazer melhorias como a queda de juros? Nós não somos contra a ideia em si, nós consideramos a ideia uma ideia positiva. A nossa preocupação se dirige sobretudo a uma questão de proteção da privacidade e essa mudança na lógica de que o protegido ou cadastrado, ele é que passa a ter que pedir para sair do cadastro positivo e não o contrário. Nós entendemos que a lógica do opt-in, como se chama, aquele que pede para entrar, é melhor do que colocar todo mundo e todo mundo ter que pedir para sair dessa lista por uma preocupação basicamente com a proteção à privacidade dos brasileiros. Agora, nós não temos uma posição contrária, em princípio, contra a ideia. Não é? Nós também estamos preocupados em estimular medidas que possam incentivar o crescimento da economia brasileira, a geração de emprego e renda. Esse é um problema realmente muito grave. Nossa preocupação é de que isso se faça de forma a proteger também a privacidade dos brasileiros, evitando que, por exemplo, o seu histórico de gastos, de compras, tenha que ser necessariamente exposto sem que eventualmente queiram. Eu peço licença para tratar de um outro tema que foi votado aqui no plenário, embora não seja o tema da sua entrevista, que é esse projeto de decreto legislativo que foi... Eu vou falar dele daqui a pouquinho também. Se você quer falar, pode falar. Eu queria falar porque esse foi o nosso foco principal hoje. A oposição se organizou em torno desse projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Aliel Machado. Eu sou coautor do projeto e da bancada do PSB, que susta os efeitos de um decreto do presidente da República que permitia a imposição de sigilo para muito mais documentos públicos por inúmeras autoridades que não constavam do decreto anterior. Foi uma vitória da transparência, uma derrota do governo Bolsonaro, num dia muito ruim para o governo aqui. A oposição sai fortalecida desse embate.
Muito obrigado, deputado Alessandro Molon, líder da oposição, deputado do PSB do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. E aí eu volto a falar então desse projeto, inclusive, que o deputado Alessandro Molon falou agora. Ele foi um projeto, né, um projeto de decreto legislativo aprovado pela maioria aqui dos parlamentares. Diversos parlamentares, inclusive da base governista, criticaram o decreto emitido, né, assinado pelo governo Bolsonaro no início deste ano, que mudava as regras de sigilos de informações públicas. O que dizia até então? Deixa eu explicar para vocês como é que funcionava. Até então, os documentos considerados secretos ou ultra secretos, ou seja, aqueles que não têm acesso, a população não tem acesso por 15 anos ou por 25 anos, eles só poderiam ser classificados dessa forma, informações só poderiam ser classificadas como secretas ou ultra secretas pelo presidente e pelo vice-presidente da República, por ministros, pelos comandantes das Forças Armadas e também pelos chefes das missões diplomáticas no exterior. Aí veio esse decreto do governo Bolsonaro que mudou um pouquinho essa regra aí. Disse o seguinte: olha, funcionários em funções comissionadas também podem fazer essa classificação de documentos secretos ou ultra secretos. Essas mudanças elas não foram bem recebidas aqui pelos parlamentares, inclusive, como eu disse agora há pouco, parlamentares da base criticaram essa mudança aí, que foi encarada como um aumento nas possibilidades de sigilo e uma diminuição na transparência dos documentos públicos. Resultado, foi aprovado então esse decreto, essa proposta de decreto legislativo que suspende o decreto feito pelo governo Bolsonaro. Agora, isso vai para o Senado e os senadores precisam confirmar ou não essa suspensão, ou seja, se o decreto vai valer mesmo ou vai ser suspenso, assim como pediu a Câmara, como aprovou a Câmara há pouco. Agora são 8h10 e a gente fica agora com a programação da TV Câmara. Logo mais você consegue ver o resultado dos principais acontecimentos na Câmara dos Deputados. Eu fico por aqui e até amanhã.